Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mia Academy. Eu sou a Brenda, faço parte da equipe de sucesso de clientes da Mia Eventos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o recurso financeiro do evento. Então, é o seguinte, o financeiro do evento, ele esbarra em várias outras áreas do sistema, então eu vou precisar voltar aqui em outras telas, recapitular algumas coisas com vocês para que estejamos então na mesma página, tá bom? Então é o seguinte, para começar, gostaria só de relembrar o seguinte detalhe. O evento, para o sistema da Mia Eventos, ele se origina de duas formas. Ele se origina através da aprovação de um orçamento, como assim? Quando eu localizo aqui um orçamento, estou aqui negociando com o meu cliente, o cliente ele fecha negócio comigo. Só pelo fato de eu clicar aqui no botãozinho de concluir venda, ele já faz a reserva dessas datas para mim na minha agenda e ele cria também o evento de forma automática. E outro modo, então, de criar esse evento seria de uma forma direta, realizando então o cadastro dele de forma manual e pulando essa etapa do orçamento. Como assim? É quando você vem aqui em eventos e clica em cadastrar novo e preenche aqui todas as informações então do evento que irá acontecer, tá bom? E aí o seguinte, para exemplificar aqui para vocês sobre o financeiro do evento, eu vou utilizar como exemplo um evento que eu já tenho criado aqui na minha empresa de teste, que vai ser o aniversário de 10 anos da Alice. Então aqui, ó, assim que eu localizo o evento, eu vou entrar dentro dele e dentro desse evento eu tenho aqui vários recursos que eu posso utilizar. O financeiro do evento ele fica logo aqui em cima e tem esse ícone de calculadora. Então, ó, eu vou acessar aqui com vocês e dentro do financeiro do evento, assim que eu acesso, o essencial é que eu venha até a aba de pedidos, que é essa segunda na ordem que fica aparecendo aqui. Por quê? Porque é nessa aba de pedidos que o sistema irá exibir para mim tudo que foi contratado por aquele cliente. Só que você pode estar se perguntando o seguinte, nossa, mas não tem nenhum lançamento aí. O que aconteceu? É porque lembra que nesse caso eu cadastrei esse evento de modo direto? Então eu também preciso manualmente informar o que foi que o cliente contratou comigo. Isso eu preciso fazer de modo manual. Agora, se esse evento tivesse se originado lá do meu orçamento, vou só recapitular aqui com vocês. Eu vou abrir aqui o orçamento. Olha só. Quando eu vou realizar aqui a conclusão deste orçamento, o sistema ele me pergunta, olha, essa proposta foi aprovada e tudo mais, só que qual versão da sua proposta o cliente aprovou? Porque ele entende o seguinte, às vezes você mandou uma proposta para um determinado cliente e ele pediu ali para mudar uma coisa ou outra, pediu uma edição, pediu para você remover alguma coisa. Então, no final das contas, quando você clica aqui em concluir, o sistema te pergunta, tudo bem, mas qual foi a proposta que o seu cliente aprovou? Então, você sinalizando isso aqui agora, o seu financeiro do evento já irá preenchido lá na aba de pedidos, listando tudo então que foi contratado por esse cliente, porque você já terá informado. Agora, se você clicar aqui em informar depois, o que vai acontecer? Ele vai aparecer um botãozinho para que você faça a importação, então, e aí da mesma forma ele te traz ali as duas propostas e você escolhe qual foi então que o seu cliente aprovou, tá bom? Então, com isso esclarecido sobre a aba de pedidos, eu vou lançar aqui o meu, então, de forma manual, já que isso aqui não se originou de um orçamento. Então, para isso, ó, venho aqui na aba de pedidos, vou vir aqui em serviços e produtos, e de modo manual eu vou colocando aqui o que foi, então, vendido para esse cliente. Então, eu posso colocar aqui qual foi a data da venda, posso colocar aqui qual foi o serviço. Caso tenha sido mais de um, você tem que relacionar um por vez, tá bom? Assim que você coloca qual foi o serviço, o sistema já traz aqui para você o valor de venda, que é o valor de venda que foi inserido no cadastro desse serviço. Mas ele te dá total autonomia, assim como acontece nos orçamentos também, de mudar esse valor. Então, se você tem o valor X cadastrado, mas para esse cliente você praticou o valor Y, que você consegue alterar, tá? Você também consegue colocar a quantidade, você também consegue colocar se houve algum desconto ou se houve também algum acréscimo, tá? Então, você consegue ir realizando todos esses ajustes finos aqui no ato de inserção. Você também consegue relacionar se tem algum fornecedor envolvido na prestação desse serviço, qual foi o vendedor que fez a venda, para que o sistema também traga isso nos nossos relatórios posteriormente, e ele ainda traz para você aqui
a descrição. Essa descrição, ela já virá preenchida caso esse item que você relacionou aqui como sendo o serviço vendido tenha descrição também lá no cadastro. Caso não tenha, ele virá em branco aqui, você tem também total autonomia para escrever o que quiser, ou até mesmo editar, caso já tenha um texto aqui, tá? Então, feito isso, eu vou clicar aqui em salvar, e olha só, como eu já informei para o sistema qual foi aqui o serviço contratado e qual foi o valor desse serviço, ele já começou aqui a preencher para mim, então, esses cards sobre o financeiro do evento, esses cards informativos que a todo momento aqui que eu faço lançamentos, eles vão se atualizando para sempre me trazer de uma forma real o que está acontecendo no aspecto financeiro daquele evento. Então, é o seguinte, vamos falar um pouquinho mais sobre aqui a aba de pedidos. Aí, além deste serviço que esse cliente contratou, às vezes ele contratou também um outro. Lembra que eu comentei? Você deve lançar sempre um a um. Então, dentro do mesmo pedido, eu posso ter vários serviços diferentes. E também pode acontecer de você ter pedidos diferentes. Como assim? Esse pedido aqui, ele se originou agora, né? Eu fiz o lançamento agora e eu estou colocando aqui o que o cliente contratou. Mas suponhamos que nas vésperas desse evento, o cliente, ele me pediu para adicionar mais alguma coisa, então seria um pedido diferente. Porque, inclusive, eu posso gerar contratos diferentes, às vezes as formas de pagamento serão diferentes. Então, para o mesmo evento, você também pode ter mais que um pedido, tá bom? E aí, todo esse controle é separado, você consegue gerar contratos separadamente e consegue controlar os financeiros também de modo separado. Além disso, eu consigo aqui emitir notas sobre esse serviço, consigo aqui gerar um contrato, como eu comentei, somente desse pedido aqui, somente desses serviços que foram associados ao pedido. Consigo também adicionar receitas e também consigo adicionar despesas e aqui também consigo consultar um relatório. Então, no caso de hoje, no vídeo, eu vou mostrar para vocês mais voltado para a parte de lançamento de receitas e despesas. Vocês vão reparar que o sistema se assemelha muito no aspecto do financeiro do evento ao nosso financeiro geral. Aqui no canal nós já até temos vídeos sobre isso. Então vocês vão reparar que as perguntinhas são as mesmas. O que muda é só que aqui tudo que eu lançar nessa dimensão tem a ver apenas com esse evento de modo específico, tá bom? Então é o seguinte, aqui olha, o sistema ele me trouxe então que de serviços contratados, somando todos, caso eu tivesse mais de um, totaliza então 15 mil de serviços. E aí agora eu preciso declarar para o sistema então como esse cliente fará o pagamento dos 15 mil. Então, para isso, eu posso adicionar as receitas tanto por aqui, clicando nessa setinha, e aí ele já virá para mim com o número do pedido preenchido, ou eu posso também vir aqui em movimentações e clicar em nova receita, só que aqui ele não vai preencher o pedido, eu vou ter que colocar de modo manual. Aí fica a seu critério, tá bom? De qualquer forma, dá certo também. Então é o seguinte, como esse cliente aqui contratou 15 mil, vamos supor aqui que ele me adiantou 5 mil de entrada. Então eu vou vir aqui em nova receita, eu vou colocar aqui que ele já me pagou hoje esse determinado valor, vou colocar aqui o dia, eu vou colocar aqui os 5 mil e vou colocar aqui que esse cliente já me pagou. Então, vou colocar, por exemplo, pagamento da entrada. Sobre o cliente, ele já traz aqui para mim qual foi o cliente que estará realizando então o pagamento. O evento também ele já traz para mim preenchido, o pedido eu posso relacionar, e informações de conta bancária para, por exemplo, declarar para qual conta então que esse cliente irá redirecionar aquele valor, para qual conta que ele me fez o pagamento. Então eu vou colocar aqui até mesmo para que o sistema some ao saldo dessa conta os 5 mil que estão sendo pagos. Posso colocar também categoria, centro de custo, posso colocar competência, caso eu queira, número do documento. O modo de pagamento também é muito importante porque consta no nosso contrato. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar que esse cliente fez o pagamento no Pix. Também temos aqui a opção de marcar se esse pagamento já foi faturado e de vincular as tags. Então, feito aqui o lançamento, inclusive se o seu plano for Enterprise ou superior, você também consegue vincular aqui anexo, de repente, o comprovante dessa transação.
E aí eu vou clicar aqui em salvar. Então, olha só o que o sistema já fez. Dos 15 mil que o cliente contratou, eu já recebi 5. Então, ele me mostra que ainda falta lançar como o cliente pagará os 10 mil restantes. Então, suponhamos que aqui eu vou fazer um parcelamento para o cliente de 10 vezes de R$ 1.000. O parcelamento do financeiro do evento segue os mesmos moldes do parcelamento quando eu faço, por exemplo, lá no meu financeiro geral, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em nova receita, vou colocar aqui então que o cliente irá me pagar sempre no dia 28 os R$ 1.000. Vou colocar aqui pendente, porque esses 1.000, então, entrariam em abril, já que em março ele me fez o pagamento da entrada. E aqui na descrição eu vou colocar, por exemplo, pagamento parcelado. Aqui um outro detalhe. Eu já comentei sobre isso no nosso vídeo de financeiro geral, mas para recapitular. Quando eu falo de parcelamento, eu tenho dentro do sistema aqui esse botãozinho que me facilita em muito o processo. Então, ao invés de eu ficar lançando cada parcela, eu posso clicar aqui, informar para o sistema quais foram as condições de pagamento, quais foram os moldes desse parcelamento, e ele cria para mim de forma automática. Então, no nosso caso aqui, foram 10 vezes de R$ 1.000. Então, é justamente isso que eu vou colocar. Em quantidade, eu coloco que foram 10 parcelas no total e o valor de R$ 1.000. Aqui a descrição, eu poderia colocar uma diferente, mas eu vou manter a mesma. Em tipo de registro, eu também vou manter aqui o parcelamento, porque eu quero que o sistema me mostre, por exemplo, primeira de 10, segunda de 10, e isso só ocorre no parcelamento, quando a gente coloca a função de duplicar, não, tá bom? E lembrando também que o parcelamento, quando vinculado aqui, me permite que eu tome ações em massa para todas aquelas parcelas envolvidas. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um reajuste de valor, eu consigo reajustar em todas de uma forma mais fácil. Se eu quero excluir, eu também consigo excluir em massa. Então, facilita muito quando você tem o parcelamento vinculado, tá bom? E aqui, relembrando, ele me traz também a pergunta se eu quero manter o número do documento. O que seria isso? Esse número do documento que ele traz aqui é esse campinho, ó. Então, ele te pergunta o seguinte, olha, o que foi declarado aqui dentro desse campo, você quer que eu leve em consideração para essas parcelas que eu vou criar para você de forma automática? E aí você pode colocar que sim ou que não. Como no meu exemplo aqui esse campo está vazio, então para mim não fará diferença aqui qualquer uma dessas alternativas, tá bom? Então, aqui eu estou passando de forma bem breve, porque no nosso vídeo de financeiro geral tem todos os detalhes, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou inserir, e aí o que acontece? O sistema cria para mim, eu já tinha feito uma parcela de modelo, que seria essa aqui de abril, mas ele cria para mim as outras 9, sempre colocando para o dia 28 de cada mês, e lembrando que também, se acontecer, por exemplo, nesse caso, o dia 28 caiu no domingo, eu posso aqui transferir para uma outra data, porque ele me abre esse calendário, então eu consigo ir ajustando parcela por parcela se eu quiser. Então, se caiu em feriado, caiu no final de semana, você consegue fazer esse ajuste fino também de modificar as datas, tá bom? Então, feito isso, eu vou clicar aqui em salvar. E olha só, o sistema ele já trouxe para mim, tá vendo? O pagamento da entrada e as demais parcelinhas já estão constando aqui. Inclusive, aqui os nossos cartões, né, os nossos cards, eles já foram atualizados também. Então, agora, o valor total contratado, ele já foi justificado, não falta lançar nada. O sistema já está inteirado aqui, ele já sabe como que aquele cliente irá, então, realizar o pagamento de todo o valor. E agora, é importante também trazermos aqui, voltarmos o nosso olhar para a parte de receitas. O que acontece aqui sobre as receitas? Esse valor que aparece aqui maior, esse valor que está saltado, que no nosso caso são 5.000, é o que eu tenho agora, é o que eu tenho em mãos referente a esse evento, referente a esse cliente. Então, o valor aparecendo maiorzinho é sempre o que você já recebeu até o momento, aquilo que você já confirmou até o momento. E aí ele me traz o seguinte, olha, a previsão de recebimento são 15 mil reais. Para isso acontecer, falta receber 10 mil, que são esses 10 mil que eu distribuí entre as parcelas, tá? Então, você consegue também a todo momento ter essa visualização aqui do quanto você já recebeu, quanto ainda falta, o sistema sempre vai te trazer isso. E agora sobre as despesas. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu
vou fazer um pagamento de um membro da minha equipe, só para mostrar para vocês. Então, eu vou relacionar aqui o pagamento desse freelancer, eu vou até colocar aqui que eu já paguei. E aí, aqui na descrição, eu vou colocar, por exemplo, pagamento do freelancer. E aqui, pago A, eu vou colocar que eu estou pagando para um membro da equipe e vou selecionar, então, qual é esse membro. Lembrando que para eles ficarem aparecendo na listinha aqui, eles têm que ter sido cadastrados anteriormente como membros da equipe, tá bom? Então, aqui eu vou supor, por exemplo, que eu estou pagando o Antônio. Posso também colocar de qual conta que o dinheiro para esse pagamento irá sair, de onde que o sistema deve abater ali do saldo, né? De qual dessas contas. Então, eu vou colocar aqui. E as demais informações você pode preencher de uma forma mais detalhada, mas como é um exemplo aqui, eu vou deixar só desse jeitinho, tá bom? Então, preenchi, eu vou clicar aqui em salvar. E olha só o que vai acontecer agora. O sistema, agora ele tem o valor de receita e ele também tem o valor de despesa. Olha só, aqui em despesa, ele também traz para a gente de uma forma destacada o valor de despesa que foi pago até agora, porque às vezes eu posso fazer também um lançamento de uma despesa que eu não vou pagar agora. É uma despesa para o futuro, é uma despesa, por exemplo, que eu vou pagar depois do evento e tudo mais. Nesse caso, ele apareceria aqui como previsão e ele também me mostraria aqui quanto que falta pagar. Mas como a despesa que eu lancei, eu já quitei, eu já fiz o pagamento, ele traz aqui também em destaque. É como se ele falasse assim, olha, isso já foi o valor que você pagou até o momento. E aí entra um detalhe muito importante, porque quando o sistema tem lançamento de receita e ele também tem lançamento de despesa, ele consegue então nos fornecer qual é o saldo. O saldo você pode entender, por exemplo, como sendo o lucro que aquele evento está te gerando até o momento. Então aqui, se eu tenho receita e eu também tenho despesa, o sistema ele já faz um cálculo me mostrando então qual seria o lucro daquele evento. Qual é o cálculo que ele faz? Ele pega o valor que você recebeu do cliente até o momento e ele abate a despesa que você pagou até o momento. Então, aqui no nosso caso, 5.000 menos 200, ele entende então que o saldo é de 4.800. Mas e a previsão de saldo? Essa previsão de saldo é como se o sistema te cutucasse e falasse assim, olha, o seu cliente, de fato, contratou com você 15 mil. Só que no final das contas, quando você receber tudo que você tem que receber e você pagar tudo que você tem que pagar, você não vai ficar mais com 15 mil. Na verdade, o seu saldo será de 14.800. Por quê? Porque você teve despesa. Então, essa previsão de saldo é o cálculo que o sistema faz entre o valor contratado e o valor de despesa, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. No vídeo de hoje, então, nós exploramos muito sobre a aba de pedidos e a aba de movimentações. O sistema também nos traz aqui relatórios que nós podemos explorar, por exemplo, pagamento daquele cliente, que nós podemos aqui ter todo o acesso. E também em relação aos nossos pedidos, né, que ele traz informações mais voltadas aos serviços contratados, mas de uma forma geral, é assim que o financeiro do evento funciona, e eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse recurso e que você consiga fazer todos os lançamentos aí da sua empresa. Se você ficar com alguma dúvida, você pode nos acionar através do suporte. E com certeza será um prazer ajudar a todos vocês, tá bom? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos e é isso. Até mais!